Para se candidatar a um cargo público no Brasil, o cidadão precisa estar filiado a um partido político. O atual sistema de partidos políticos se organizou em 1985, sob o governo de José Sarney. A evolução histórica dos partidos mostra a importância dessas instituições para a defesa da democracia. A primeira aparição dos partidos políticos na história brasileira foi na época do Império, com o surgimento do Partido Liberal e do Partido Conservador. Os liberais defendiam os interesses dos proprietários de terra, enquanto os conservadores defendiam a burocracia imperial. Após a queda do Império, os partidos liberal e conservador perderam espaço para a política do café com leite. Os dois maiores polos econômicos, São Paulo e Minas Gerais, firmaram um acordo de eleger juntos os presidentes da República e ocupantes de outros cargos importantes do poder. As práticas do voto do cabresto e eleições de bico de pena asseguravam os resultados favoráveis aos coronéis. Na chamada República Velha, ou Primeira República até 1930, existiam eleições a cada 4 anos para a presidência da República, existiam partidos políticos funcionando, mas era tudo muito pro forma, ou seja, era algo que, na verdade, não tinha correspondência com a maioria absoluta da população brasileira. Não havia justiça eleitoral. Para que você tenha uma ideia, os deputados eleitos teriam que ser confirmados por uma comissão de verificação, o que significa dizer que não raro o parlamentar que teve mais votos no seu estado não era confirmado. E para completar todo esse quadro, o voto não era secreto, era voto a descoberto. E pior do que isso, a decisão eleitoral era tomada não na urna propriamente dita, mas na confecção da ata eleitoral. É por isso que nós falamos de eleição a bico de pena, ou seja, colocava-se na ata aquilo que interessava aos poderosos de cada comarca, de cada região. E, no fundo, as pessoas que podiam participar do processo eleitoral, as mulheres estavam excluídas, os analfabetos estavam excluídos, o que significa dizer que a grande maioria de pobres não podia votar, mas aqueles que votavam, na verdade, estavam submetidos ao arbítrio, aos interesses e ao poder de mando das elites locais. Ou seja, existe uma eleição, existe um processo, digamos, democrático, mas apenas formal, sem nenhuma densidade, sem nenhuma consistência. A contestação do sistema eleitoral da República foi um dos motes políticos para a Revolução de 30. Com o objetivo de realizar uma reforma eleitoral, a revolução liderada por Getúlio Vargas foi responsável pela instauração da Justiça Eleitoral e a criação do primeiro Código Eleitoral do Brasil. Mas no período de 1937 a 1945, todos os partidos políticos foram extintos no Brasil, inclusive o partido de extrema-direita Ação Integralista, até então a única agremiação política permitida pelo governo. O presidente Vargas apoiou a criação desse partido desde o início e surpreendeu seus integrantes ao proibir a existência de qualquer agremiação política. A democratização de 1945 restaurou as eleições e os partidos políticos. Foram fundados os primeiros partidos nacionais: o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Progressista. Este sistema durou 20 anos e elegeu 4 presidentes da República. Em 1945, Eurico Dutra foi eleito pelo PSD. Getúlio Vargas foi eleito em 1950 pelo PTB-PSD. Em 1955, Juscelino Kubitschek ganhou as eleições pelo PSD-PTB. Jânio Quadros foi eleito presidente em 1960 pelo PRP. Em 1965, na ditadura militar, o presidente Castelo Branco baixou o Ato Institucional número 2, que extinguiu o pluripartidarismo. Assim, foram instaurados no Brasil os 2 únicos partidos políticos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O bipartidarismo inaugurou no Brasil as 2 correntes políticas presentes até hoje, a de situação e a de oposição. Naquela época, a de situação era representada pela ARENA e a de oposição pelo MDB. Em 1979, os militares voltaram a permitir o pluripartidarismo com a Lei dos Partidos Políticos. O objetivo do regime militar era enfraquecer o movimento contra a ditadura, ao criar novos partidos de situação. Essa iniciativa acabou surtindo efeito contrário. Em 1984, os partidos de oposição se uniram contra a ARENA e lançaram o movimento Diretas Já. Milhões de brasileiros saíram às ruas em manifestação por eleições diretas. O movimento pelas diretas já
talvez tenha sido o mais importante movimento de rua, movimento de participação popular que a história política do Brasil republicano conheceu. Estávamos no final do regime militar e os diversos setores organizados da sociedade, partidos políticos de oposição que já se formavam naquele momento, vão se organizar para partir exatamente para pressionar o regime militar a permitir a modificação do sistema eleitoral com a reintrodução das eleições diretas no país. Naquele momento já estava em jogo uma estratégia do regime militar da distensão lenta, gradual e segura, de tal forma que a oposição se dividisse. O partido político do governo permanecia homogêneo, mas as forças oposicionistas já estavam se distinguindo. A partir dos anos 80, vamos ter o surgimento de novos partidos, além da permanência do velho MDB, com o nome de PMDB, o surgimento do Partido dos Trabalhadores, o Partido